Olá, eu sou o professor Sérgio Mala e hoje falaremos sobre especiação e teorias evolucionistas. Olá, queridos alunos, tudo bem? Olha, vamos falar de uma coisa muito interessante hoje. Vamos falar sobre as teorias da evolução. Oh, macaco mala! Tem uma historinha estranha que o homem viu do macaco, tem umas historinhas que ainda permeiam o imaginário e que as correntes religiosas, elas batem com as correntes científicas. Mas aí, pessoal, podemos viver em harmonia. Olha, a religião é algo que a sociedade absorve como um anteparo para continuar a sua vida. Já a ciência não. A ciência não quer que você goste ou não dela. A ciência vai, através de métodos científicos, tentar descobrir como provavelmente se originou os organismos, como provavelmente as espécies se originaram e quais foram as teorias que embasaram esse conhecimento, tá? Então eu vou falar para vocês das principais teorias evolucionistas. Vem comigo, vem lindo, vem, chega aqui, vai, chega, olha só. As variedades de seres vivos em nosso planeta têm fascinado a humanidade. Leigos e cientistas se debruçaram ao longo da história na resolução desse mistério. De acordo com as explicações científicas, essa enorme variedade de espécies é resultado de processos de transformação e adaptação que constitui a evolução biológica. Então, evolução biológica é um processo de transformação e adaptação. Tcham! Eu já sei disso. E cuidado, por quê? Olha, gente, quando nós falamos de adaptar e modificar, vocês têm na cabeça de vocês que modificar, evoluir, ou seja, mudar para melhor. Não é assim. A evolução, o Enem já pediu uma questão dessa. É a mudança que ocorre, ok? Se ocorreu mudança, ocorreu evolução. Professor, isso é mudança for para pior. Tanto faz, querido, tanto faz. A espécie será extinta, não estará adaptada ao meio. Não haverá sobrevivência do mais fraco, e sim do mais apto. Mas mais fraco em que sentido? Mais fraco em termos das condições de adaptação ao ambiente. Então lembra, guarda, anota aí no material de vocês, fantástico esse material, alguma coisa assim. Não existe mudanças para atender às necessidades do meio. Existe o quê? Você muda e o meio seleciona. Se for bom, o meio vai fazer com que mais cópias de vocês sejam produzidas. Se não for bom, ele vai lhe extinguir. Você não vai arrumar ninguém na sua vida. Então preste atenção. Segue aqui. Fixismo e evolucionismo. Se você observou, eu tenho de um lado um fixismo, dizendo que as espécies são fixas e imutáveis. Está vendo? Ó, essa aqui sempre foi essa sempre foi essa sempre foi essa. Isso ao longo do tempo. Já o evolucionismo diz que, ao longo do tempo, essa espécie foi sofrendo algumas modificações até originar espécies diferentes da espécie original. Gente, isso não tem nada demais. É apenas um processo natural que a natureza vai ditando as regras de aceitação dos que estão mais adaptados. Aí tem aqui, para os fixistas, as espécies são fixas e imutáveis, enquanto que para os evolucionistas, as espécies modificam-se ao longo do tempo. E você sabe que a evolução das espécies é algo inquestionável. Olha só,
Vocês concordam com a evolução da espécie, porém, vocês todos os dias estão se batendo com novas propostas, né? De que vocês acreditem em algo que fica mais fácil. Por exemplo, existem autores que falam do design inteligente. Fala que o homem é tão complexo que não poderia ser fruto de um acaso e da seleção. Teria que ter um designer, para fazer você, meu lindo. Tá entendendo? Esse era o design inteligente, era uma criação especial, não é? Você pode substituir esse designer por Deus, não é? Aí ele coloca Deus nesse sentido, assim, de que escreveu o homem dessa maneira, a maneira que o homem é hoje. Então, eles não aceitam que o homem, por exemplo, viveu em árvore, que o homem tinha um prolongamento das vértebras caudais, não. Dizem que o homem já nasceu assim. Isso não tem uma credibilidade científica porque os fósseis provam o contrário, entendes? Então, gente, na realidade, o evolucionismo não é uma concepção de vida, eu sou evolucionista, eu sou superior, ou eu sou criacionista, eu que tenho uma palavra porque eu tenho uma fé muito grande. Não, não se trata disso. Se trata de métodos científicos sendo bem aplicados. O Enem pede isso de você. Pede que você leia todas essas coisas, discuta assim como eu estou discutindo com vocês. Para quê? Para aumentar a sua capacidade argumentativa, tá? Não pode ser assim, é porque é assim e acabou. Não, não existe isso. Você vai ter que argumentar de forma correta. Vem para cá, falar das teorias. O primeiro cara a falar de teoria evolucionista foi Lamarck. Esse Lamarck é um francês, defendia que os seres vivos provinham de outros seres vivos e cada espécie ocupava um lugar na escala natural. A teoria da evolução elaborada por Lamarck em 1809 evidencia dois princípios. Primeiro, lei do uso e do desuso. Segundo, lei da transmissão hereditária dos caracteres adquiridos. Na lei do uso e do desuso, ele dizia: as partes do corpo extensivamente usadas por um organismo desenvolvem-se e as que não são atrofiam. Exemplo, ele está falando que o pato, com o uso excessivo dos pés para nadar, o pato desenvolveu membranas entre os dedos. Então vem para cá, isso é interessante de saber. Eu estou dizendo que quanto mais você usa, o bicho cresce. Quanto menos você usa, o bicho desaparece. Não é assim não, doutor. Preste atenção. Quando você diz, mas é assim, eu era bem maguinho, aí eu comecei a tomar whey, fui para academia e comecei a malhar. Ó, como eu estou forte e bonito, Mala. Meu filho, você tem uma genética para isso. Não é todo mundo, tá? Tem pessoas que a gente conhece que malham, aprimoram os músculos, ganham força e resistência, mas não consegue construir massa muscular. A genética, Lamarck nem sabia que isso existia. A fisiologia aplicada, coitado do Lamarck. Então Lamarck está totalmente errado. Não é o uso que faz a coisa crescer, nem o desuso que faz desaparecer. Seria basicamente as condições genéticas do meio que faz com que haja determinadas mudanças quando o nosso corpo é estimulado. Ok? Ok. Professor, se eu tomar cerveja todo dia, eu vou ganhar uma forte resistência ao álcool? Não, meu filho. Ou você vira um alcoólatra, ou você ganha uma cirrose. Não é assim que funciona. Tu está entendendo? Então, Lamarck não estava correto e ele tentou argumentar de forma errada. Vem para cá. A segunda lei do Lamarck tentava corroborar com a primeira. Se a primeira era a lei do uso e do desuso, as perguntas viriam assim: Lamarck, por que a gente não vê cobras nascendo com patas e por não usar as patas desaparecendo? Aí ele dizia: não, meu filho, se você perder uma característica pelo desuso ou ganhar uma característica pelo uso, sabe o que é que acontece? Você transmite aos seus descendentes aquilo que você adquiriu, ok? Ok. Então, a lei da transmissão dos caracteres adquiridos diz assim:
As características que um organismo adquire ao longo da sua vida pelo uso e perdem por desuso são transmitidas às suas descendências. Olha só, exemplo. Os espinhos adquiridos pelos cactos durante sua evolução são transmitidos às gerações futuras. Veja que esse exemplo colocado aqui de forma proposital é um exemplo bastante irritante. Em que sentido? Eu coloquei de uma forma que eu vejo nos livros didáticos, mas você que é candidato ao Enem, que está fazendo um revisa Enem, não pode cair nessa armadilha. Presta atenção. Os espinhos adquiridos pelo cacto. Bora lá. Professor, o que é um espinho? Olha, espinho, ela é uma expansão de uma folha que se dobra e fica endurecida para proteger o vegetal. Espinho é isso. Espinho é como se a minha pele, que a folha é a pele da planta, ela diminuísse a área de perda de água e ainda funciona como um anteparo na sua proteção. Esta é a função do espinho. Espinho, então, é uma folha modificada. Então, como eu coloquei o exemplo, que eu vou voltar a mostrar para vocês, parece que o cacto transformou suas folhas em espinhos para se adaptar ao ambiente, que vocês vão ver que o primeiro ambiente está chuvoso e depois começa a ficar sol. Ou seja, está de acordo com Lamarck, mas totalmente errado em relação à natureza. Eu estou dizendo nesse caso de Lamarck que o cacto mudou para se adaptar ao ambiente. E isso não está certo. Isso não está certo. Isso não está certo. Por quê? A gente muda e o ambiente seleciona. Então vem ver. Olha só, tá vendo o que eu disse? Ó, aqui chovendo de boa, o cacto tinha folha. Aí começou a fazer muito sol. Aí foi o que o cacto fez, foi dobrando as folhas, formando os espinhos e transmitiu isso aos descendentes. Mentira, 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 eu sei que é mentira, mentira, mentira. Mas veja, é assim que os livros didáticos trazem para que vocês possam julgar. Aí diz, os espinhos adquiridos pelo cacto durante sua evolução são transmitidos às gerações futuras. Não, pessoal, a gente só pode transmitir o que for genético. A gente não pode transmitir o que for somático, o que for do corpo, tá certo? Muito bem. Darwinismo. Aí tá mais corretinho. Essa é a teoria mais fantástica que existe. Eu vou dizer umas coisinhas para vocês. Os aspectos principais da teoria de Darwin. Indivíduos de uma mesma espécie apresentam variações. Show de bola. Sim. Olha para os seus amiguinhos aí como é que vocês são diferentes, cada um mais bonito do que o outro. Depois, as diversas formas de vida surgiram de ancestrais comuns por modificações na descendência, mas ele não soube explicar como surgiu as causas da variação. Então isso aqui é determinante, risca isso aí. Depois ele se baseou num cara chamado de Malthus, que dizia: a população cresce em PG e o alimento em PA. Então chegará um dia que vai ser tanta gente que o alimento não vai ser suficiente. E o mecanismo de modificação é a seleção natural, ou seja, a natureza vai selecionar aqueles que estariam mais aptos, tá? Isso é o darwinismo. E alguns autores influenciaram sua obra. Deixa eu dizer uma coisa para tu, é rapidinho, presta atenção, anota no caderno. Opa, abriu, vamos anotar. Olha só, tem um detalhe bem interessante. Darwin, até então, ele, com seus estudos, ele não tinha falado do homem, estudou porco, estudou pombo e tudo bem. O homem, até então, ele tinha como parâmetro Deus. Ele era diferente de todos os animais. Ele tinha sido feito à imagem e à semelhança do Criador, ok? O homem se equiparava a Deus. Quando Darwin falou, cara, ei, foi mal, a gente é um animal como outro qualquer. Aí criou-se uma grande briga, porque ninguém queria ser animal, ninguém achava que um macaco, um tigre, uma onça, eles eram bichos, nós humanos éramos especiais. E aí, pela primeira vez, o homem teve uma queda muito grande, né? Quando ele se percebeu que ele não era nada mais do que um animal muito esperto, mas um animal, ok? Isso foi uma grande sacada, não
foi intencional, mas a humanidade mudou até então. Vem para cá. Alguns fatores influenciaram sua obra, a obra do Darwin. Os dados geológicos de Lyell, os dados demográficos de Malthus, os dados biogeográficos colhidos na sua viagem ao trópico. E, além do mais, o Wallace, que era um inglês, que também pensava igual a ele. Ele junta tudo isso e cria a teoria da seleção natural, onde a natureza seleciona os mais aptos. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos comparar Lamarck e Darwin em relação ao pescoço da girafa. Isso sempre cai em prova. O lamarckismo diz que a girafa tinha um pescoço pequeno. Olha a setinha aqui, ó. Pelo uso, ela foi esticando e aí passou aos descendentes, ok? Já Darwin dizia que tinha variabilidade, ó. Girafa grande e a anãzinha aí no meio, ó. Bichinha morreu, tá vendo, ó? Só sobrou as que tinham um pescoço grande para comer. Então não foi pelo uso e do desuso. Foi a natureza selecionando os mais adaptados. Esse é o darwinismo. Lembra? Seleção natural, darwinismo. E o neodarwinismo, professor? O neodarwinismo é a explicação do darwinismo, recuperando as falhas que ele teve. Pontos básicos da teoria moderna. As variações de uma espécie dependem de mutações, tá vendo? O neodarwinismo é a associação da seleção natural com a genética, de mutações. As mutações ocorrem ao acaso. A luta pela vida dá-se entre o indivíduo e o meio ambiente, e não como Darwin pensava que era entre indivíduos. Da luta pela vida resulta a seleção natural dos mais aptos ou adaptados às condições do meio. E o isolamento geográfico ou sexual impede que as características do tipo novo misturem com a característica do tipo primitivo. E assim as espécies evoluem. Aí aqui tem um quadro de uma evolução humana, certo? Evolução humana, mas pelo amor de Deus, não bote um homem com paletó, um homem indo para o trabalho, não, que aí quebra todo o princípio da evolução. A evolução não é teleológica, não, tá? Ele não tem um caminho para um final. E a especiação, o que é isso? Por exemplo, uma população A vive em um ambiente homogêneo, ocorre isolamento geográfico. Assim, a população A divide-se em duas, A1 e A2, que vão para ambientes diferentes. Uma vez que foram isoladas geograficamente, submetidas a pressões seletivas diferentes, tais populações passam a constituir raças geográficas ou subespécies. Com o passar do tempo, aumentam as diferenças genéticas entre A1 e A2, que provocam isolamento reprodutivo. E A1 e A2 são reconhecidas como espécies distintas. Olha só, A1 e A2 aqui estavam juntos, ó, e o primeiro passo, isolamento geográfico, certo? E o que foi que ocorreu? Olha só, primeiro isolamento geográfico, depois isolamento reprodutivo. Quando ocorre isolamento geográfico e depois reprodutivo, um grupo original pode formar espécies diferentes. Veja, isolamento reprodutivo é o que determina a formação de novas espécies, isolamento geográfico é o princípio da especiação. Agora, quais são os mecanismos de isolamento reprodutivo, onde os animais não podem mais se cruzar? Pré-zigótico, impede o contato sexual entre as espécies, logo não há união de gametas. Pode ser habitacional, quando eles vivem em hábitats diferentes, sazonal, possui períodos reprodutivos diferentes, etológico, diferença de comportamento, faz com que eles não reproduzam, e o mecânico, que é a diferença entre os órgãos genitais. Mas aí que eles cruzam, aí a natureza ainda tenta salvar, pós-zigótico. O zigoto é formado, mas os híbridos perdem ou reduzem a fertilidade. Primeiro, inviabilidade do híbrido. O híbrido é abortado ou nasce com anomalias em morte. E esterilidade do híbrido. O híbrido nasce estéril, como, por exemplo, a mula. Veja que a mula, quando o jumento cruza com a égua, o filho dele é estéril, porque eles são o quê? Espécies diferentes, então o filho é híbrido. Beleza? Então, agora, vamos resolver uma questão.
Ainda no século XIX, August Weismann foi um dos primeiros a atacar experimentalmente a veracidade dos caracteres adquiridos, tendo cortado por várias gerações os rabos de camundongo que usava como reprodutores. Mostrou que nem por isso os descendentes nasciam sem rabo e nem sequer passavam a ter rabos menores. O experimento realizado por Weismann e suas observações aí reafirmaram a primeira lei de Mendel, não tem nada a ver, Mendel é genética. Contrariaram as hipóteses de Darwin, Darwin não falou disso. Deram base para Linneu, Linneu foi o cara da classificação. Contrariaram a lei postulada por Lamarck, então correta a letra D de dado, né? Contrariava a lei do uso e do desuso, então aí você coloca que a letra D de dado de Deus, tá? É a alternativa correta para a questão. E outra, só para a gente ter um tiragostinho, diz assim: a teoria da evolução por seleção natural está baseada numa série de fatos confirmados pela ciência. A respeito desses fatos, considere as afirmativas abaixo. Todos os indivíduos de uma espécie são idênticos com relação à morfologia e fisiologia? Não. Se todos os indivíduos de uma espécie se reproduzissem e as populações cresceriam em progressão geométrica, sim, dobrariam. Os caracteres adquiridos ao longo da vida de um organismo são herdáveis? Não, que adquire não, só o genético. Como os recursos naturais são ilimitados, que é isso, meu amigo? O esperado é que organismos se reproduzam sempre em suas taxas máximas. Está errado. A única alternativa correta é a segunda alternativa, portanto, letra D de Deus, né? Letra D de dado, que você vai colocar aí, ó. Vamos lá, botar aqui na nossa caneta esferográfica, não marca texto, olha, letra D de dado. E aí, pessoal, nós temos o nosso final dessa aula. É tão bom que passa rápido, mas deixa saudade, deixa vontade de querer mais e deixa vontade de estudar. Sérgio Mala se despede, até a próxima!